Boa tarde. Oi, todo mundo. Juliana, Mariana, Liana, Adriana. Oi, Arthur. Prazer em vê-lo. Seu microfoninho tá cortado mesmo. Você. No celular não. Tá me, Achou. tá me ouvindo agora? Tô ouvindo muito bem, Arthur. Tudo bem? Tudo bem, Marcos. Eu tenho feito regularmente yoga de 6 a 7 dias por semana, mas eu faço offline porque os horários já não Hum, dão mais certo para a minha disponibilidade. Mas eu olha, tenho acompanhado as aulas da família Rojo aqui com regularidade e que com bom. ótimos resultados. E Que eu bom. consegui uma folga aqui para falar contigo. Que bom. É que eu precisava de uma orientação. E a Isabela lá do WhatsApp, da Sim. Rojo, disse Ah, que a minha pergunta tinha sido encaminhada a você. ah, Mas eu acredito que não foi, ah. porque já faz mais de um mês isso. Não, não. Me diga o que que é. Qual A foi? questão é a seguinte: eu vou em setembro vou percorrer o caminho de Compostela. O Que caminho legal. primitivo são 320 quilômetros em 15 Tá, dias, em torno tá, de 20 e poucos quilômetros por dia. Eu estou me tá, preparando desde janeiro, tá. além da yoga que eu já faço, né, há muito Sim. tempo, tenho me preparado, caminhado diariamente. Queria saber se tem alguma postura, algum asana, alguma prática da Hatha Yoga que eu Tá, deveria assim priorizar, tá, tanto agora, né, além do que eu faço diariamente com as aulas de vocês, mas tá. principalmente durante a caminhada. Tá. Legal, Arthur. Tem bastante coisa que a gente pode fazer. Você vai ficar nessa aula? Se precisar, eu fico. Não, Se não, ficar, não, não. Eu falo para você então. Então, o seguinte, toma nota do meu telefone e aí a gente conversa por WhatsApp, porque aí eu posso oh, por explicar favor. com mais tranquilidade. Nós vamos fazer duas coisas. Uma preparatória. Que dia que Uhum. é mesmo que você começa? Eu vou em setembro. Eita, tem tempo. Sim. Mas a gente já começa a trabalhar desde agora e depois a gente faz uma outra coisa quando você estiver lá. Quando você estiver lá, é relaxar, posições de descanso, porque Uhum. a caminhada já é bastante exercício, não precisa fazer mais nada. Mas a parte de respiração a gente tem bastante coisa para fazer. Então, Arthur, anota aí, é 11 Tá. 9 6468 8919. 6468-8919. O 9 Isso, na frente e o isso. DDD é 21, né? Não, 11, 11. 11, 11, 11. São Isso, Paulo. São Paulo. Esse é do WhatsApp. Esse é o meu WhatsApp, é o meu telefone. Ótimo. Você me manda um oi, Ótimo. Ô, Marcos, que ótimo. Agradeço muito, viu? Vai imagina. me ajudar muito. Aí a gente vai conversando, muito mais facilidade, porque eu realmente não entro no Instagram. Ela pode ter mandado, eu posso ter perdido, é atrapalhado. Aqui sim, pelo WhatsApp vai mais rápido, mais direto. Não, tudo bem. Eu vou fazer aqui nesses horários aqui. Normalmente eu tenho aula à distância, porque eu sou vinculado à pesquisa na Universidade Federal do Paraná e eles estão aproveitando esses horários aí. Que legal, que E aí legal. eu faço pelos Tá, vídeos e assim estou super bem. que bom, Nossa, é um que trabalho bom, maravilhoso de que vocês. bom. Eu de 6 a 7 Então tá, dias professor, por... professor Marcos, muito obrigado. Eu vou Obrigado, fazer obrigado, contato Arthur. contigo. Um Um abraço prazer em para a vê-lo. galera aí. Dou Outro, sim. tchau. Obrigado, Arthur. Vamos trabalhar junto. Vou viajar junto com você, mesmo que seja à distância. Ótimo, obrigado. Obrigado. Muito bom, meus queridos. Olha que legal, né? O Marquinhos ia fazer esse caminho de Santiago quando começou a pandemia. E estava naquela coisa, vai fechar aeroporto, não vai, não sei o quê. Ele já tinha passagem da Espanha. E nós estávamos num evento e ele ia na segunda-feira, o evento era um fim de semana. E uma pessoa disse: não vá, não vá, vai fechar tudo. Aliás, o aeroporto da Espanha já está fechando, você vai chegar lá, não vai poder sair. Olha, foi a salvação, porque fechou tudo mesmo. Aí ele não foi, acho que perdeu a passagem e aí ele também desanimou, coitadinho. Vai arrumar um outro dia para ir.
mas dizem que é muito legal. Que bom, Arthur. Muito bom. Valeu, um abraço para vocês Obrigado aí. para você também. Então, hoje é dia de começar em pé. Então, de vez em quando, a gente não avisa quando é e você fica com vergonha de sair. Alguns até falam, ih, caiu a conexão, Bruno foi embora. Fala, ah, em pé não começa. Mas é bom, gente, é bom, é bom, é bom. Existem exercícios que nós fazemos em pé que a gente não consegue fazer com a mesma eficiência sentados ou deitados, como, por exemplo, os equilíbrios, como, por exemplo, o Dhyana, como, por exemplo, a Agnisara. Muito bem, os pés estão próximos e nós vamos transformar este ficar em pé num asana. Por enquanto é uma posição, só uma posição. E para transformar de posição em postura, o que nós precisamos fazer é tomar consciência, fazer prestando atenção em muitos detalhes, como a gente faz em qualquer postura. Então, de preferência com os olhos fechados, sinta o contato dos pés com o chão. Perceba se o peso do corpo está bem distribuído entre os dois pés, pela superfície de cada pé. A maciez do seu tapetinho, do carpete, o chão firme abaixo do tapetinho, a temperatura do objeto no qual você pisa, você se apoia. Sinta os braços pendurados, os braços fazem peso, puxam os ombros para baixo. Não resista, deixa a gravidade puxar os braços para baixo. As mãos apresentam uma natural semiflexão, assim como todas as articulações. Os cotovelos também não estão hiperestendidos, nem os joelhos. Acomode bem a bacia numa posição que lhe permita acertar bem a postura. E perceba aquelas naturais oscilações. Perceba que o corpo não fica o tempo todo completamente imóvel. Existe uma tendência de oscilação. Vocês não sabem, vocês são novinhos, mas os idosos oscilam mais. Por isso caem mais. E agora, voluntariamente, vamos começar a oscilar para frente e para trás, tendo como única articulação possível do corpo o tornozelo. Então você é uma peça única, um monobloco, um cabo de vassoura que se articula só lá nos tornozelos e você vai um pouquinho para frente e para trás, para frente e para trás. E sinta a transferência do peso do corpo dos calcanhares para os dedos e dos dedos para os calcanhares. Mas não precisa colocar o seu equilíbrio em risco, não precisa ir muito, um pouquinho que você vai já muda o centro de gravidade e vai diminuindo estas oscilações até parar no meio. E como você sabe onde é o meio? Quando você não tem mais peso nos calcanhares do que nos dedos e vice-versa. Agora vamos oscilar para os lados, para um lado e para o outro, como se fosse um pêndulo, ao contrário. Não é o quadril que balança, não é a cabeça, é o corpo todo. Lembra aquele brinquedo, o João Bobo? É que nem o João Bobo. É lá embaixo que você articula e vai retinho para um lado e para o outro, passando o peso do corpo para um pé e para o outro. Não precisa ir até perder o equilíbrio. É só sentir a transferência do peso. São excelentes exercícios de equilíbrio. E vá diminuindo estas oscilações até parar no meio. Agora, nós vamos fazer círculos com o corpo, mas sobre a articulação dos tornozelos. Como é isto? Você vai um pouquinho para frente, um pouquinho para a direita, um pouquinho para trás, para a esquerda.
E você vai sentindo isto lá nos seus pés. O peso no calcanhar de um pé, nos dedos, depois para o outro, depois no calcanhar do outro. E assim o corpo vai fazendo círculos pequenos. E já vamos fazer círculos no sentido contrário. Veja que incrível a habilidade que nós temos para equilíbrio. A habilidade de ficar em pé e a gente nem mais dá valor porque está tão comum. Mas demorou para que conseguíssemos ficar em pé. Muito bem, paramos no meio. Agora fique à vontade para deixar olhos abertos ou fechados. Vamos elevar lateralmente o braço direito até a horizontal, só até a horizontal. A partir do ombro, portanto não é a partir da mão, mas a partir do ombro, vire a palma da mão para cima. Pense que o braço é uma peça única, roda todo o braço, palma da mão ficou para cima. Continue até encostar o braço na orelha. Não vamos ainda lateralizar, só vamos crescer. Levar a mão lá para o teto, cresça, 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 cresça. Volte o ombro, volte o braço. Deixa o braço solto, deixa o braço relaxado. Nós vamos repetir com o mesmo braço daqui a pouco. Então nós vamos fazer com o mesmo braço. Só que quando você for fazer, agora pense que seu braço ficou muito leve, ele é oco, que seu braço não tem mais peso, é muito levinho, ou que tem uma cordinha que vai puxar sua mão para cima e você não vai fazer força nenhuma. E pensando nesse mínimo de esforço, outra vez eleve o mesmo braço direito lateralmente, passando pelo meio, vire a palma da mão para cima e vá até colocar o braço na orelha. Aí cresça, leve a mão lá para o teto, cresça. Agora sim, inclinamos para o lado esquerdo. Agora tem permanência. E hoje nossos tempos de permanência serão mais ousados. A boa parte das posturas vamos ficar mais do que normalmente. Então lembre-se que o seu limite é o limite de conforto. O que é isso? Se for um pouquinho mais, perdeu o conforto. Então não é o máximo possível, é o máximo confortável. Já vamos voltar devagar, tente pensar naquela ideia do braço muito leve, muito fácil. E assim que voltar, deixa o braço solto, relaxado, relaxa o ombro. E para o outro lado, nós já vamos fazer direto aquela ideia do braço leve, do braço solto. Com muito pouco esforço, eleve o braço esquerdo. Oi, Aline, estamos fazendo a lateralização. Até encostar o braço na orelha. Aí cresça, cresça e incline para o lado direito. E tente envolver o lado alongado com a respiração. Tente envolver os movimentos respiratórios no lado esquerdo do tórax. Assim como o primeiro lado, eu também marquei para este 45 segundos. Voltamos. Soltamos bem os braços, soltamos bem os ombros. Soltamos o peso nos pés. Vamos soltar o peso da seguinte forma. Você solta o peso da cabeça sobre a primeira vértebra da coluna. Você solta o peso dos braços e dos ombros também sobre a coluna. Não, mas fique ereto, não é para cair para frente, não. Fique ereto, solta o peso na vertical. Fica retinha, Denise. Volta a cabeça para a posição ereta. Isso, assim.
Aí solta o peso, mas sem inclinar a cabeça. Não, não, fica retinha, ereta. Isso. Aí você solta o peso da coluna na bacia. Solte o peso do corpo todo nos joelhos. E solte o peso do corpo todo nos pés. E solte o peso onde você se apoia, onde você pisa. O que fizemos com um braço de cada vez, agora com os dois juntos. Elevem os dois braços até que fiquem ao lado das orelhas. Uma palma da mão de frente para outra, mas os braços estão paralelos. Estamos em pé, Suzana, boa tarde. E vamos crescer, tudo bem? Estenda os dedos das mãos, suba com os ombros, vai envolvendo o tronco, cresça, 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 cresça. Estamos em pé, Suzana. Até ficar na pontinha dos pés. Cresça, cresça, cresça. Levante os calcanhares do chão, cresça. Cresça. Se perder o equilíbrio, não tem importância. Espera para começar no próximo, Suzana. Mas fique em pé. Muito bem. Voltamos os calcanhares para o chão, voltamos os braços. Isso. Outra vez. Perceba-se ereto e quieto. Agora com os olhos fechados, mas vai ser um pouco mais fácil. Com os olhos fechados, outra vez elevem os dois braços, ou pela frente ou pela lateral. Eles ficam ao lado das orelhas. Ainda com os olhos fechados, estenda as mãos, estenda os cotovelos, suba com os ombros, envolva o tronco todo, continua crescendo, os pés vão ficar grudados no chão, não vamos tirar os calcanhares do chão. Quando os pés estão no chão, é a posição da montanha. Quando você fica na pontinha dos pés, é a palmeira. Essa é a montanha. Cresça, 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 mas sem tirar calcanhares do chão. Cresça, cresça, cresça. E suavemente volte os ombros, volte os braços. Relaxe os ombros, relaxe o pescoço. E vamos cruzar as pernas, passando a direita na frente da esquerda. Os pés ficam lado a lado. Então, posso aumentar a sua imagem, Carla? Dá para ver bem seus pés, então eu estou vendo todo mundo certo. Mas, por via das dúvidas, pés lado a lado. Muito bem. Deixa eu ver, tá todo mundo certinho. A partir do quadril, comece a inclinar o tronco para frente. Se você tem problemas com equilíbrio, então você pode se apoiar na parede. Você pode se apoiar num móvel, na cadeira. Se tiver algum móvel, você se apoia e vai se soltando para frente. Vai se soltando. Se você relaxar o pescoço, vai sentir a cabeça pendurada. E olha que não é pouco, são quase 6 quilos de cabeça. Se você relaxar os ombros, vai sentir os braços pendurados. Aqui queremos sentir o alongamento que acontece na musculatura posterior da perna esquerda, atrás da coxa, às vezes musculatura glútea. O ar sai e você vai um pouquinho mais. Lembre-se que dissemos no início que hoje ficaríamos mais em algumas posturas. Esta, por exemplo. Mas está quase acabando. Muito bom, muito bom. Para você não forçar a coluna, você pode dobrar os joelhos, pode pôr as mãos nas coxas e volte com as costas arredondadas. O queixo no peito. A cabeça é a última parte a se colocar na condição ereta. Ficando ereto, descruze as pernas. E observe. Observe comparando o contato de cada pé com o chão, um pé com o outro.
Observe comparando uma perna com a outra. A isso chamamos propriocepção, a percepção de si mesmo. Cruzamos ao contrário, a perna esquerda passa na frente da direita. A partir do quadril, começa a inclinar. É importante inclinar reto, porque não vai ter risco para a coluna a ida. A volta é mais perigosa. E porque você alonga realmente, se você fizer assim, musculatura isquiotibial. O alongamento destes músculos atrás das coxas, agora atrás da coxa direita, pode até ajudar a aliviar desconforto lombar, dor lombar. Não tem nenhum problema segurar no móvel, porque não é um exercício de equilíbrio, é um exercício de alongamento. Só mais um pouquinho. Voltamos devagar, acertando de baixo para cima. Descruzamos as pernas. E aquilo que fizemos assimetricamente, faremos simetricamente. Então, última vez, incline o tronco à frente e segure atrás dos joelhos. E vai escorregando as mãos atrás das panturrilhas. E com pequeno esforço dos braços, pequeno esforço, puxe um pouquinho mais o tronco, tentando aproximar a testa dos joelhos. Pequeno esforço. Se você quiser dobrar um pouquinho os joelhos, pode. O que não pode é ficar hiper estendendo os joelhos. Aqui, mesma coisa. Para voltar, dobra os joelhos, põe as mãos nas coxas, vai voltando arredondado, deixando a cabeça como a última parte a se colocar na posição ereta. Aí paramos eretos. E exatamente como fizemos no início da prática, com os olhos fechados, volte a observar como é manter-se ereto, como é manter-se quieto. Será que aquelas oscilações diminuíram? Sem dúvida, alguns vão sentir que sim. Muito bom, com os olhos abertos vamos ficar sentados. Então abra os olhos e vá devagarzinho se sentando, sentando com as pernas cruzadas e costas retas. Assim como nós nos observamos em pé, vamos nos observar sentados. Como é sentar-se ereto? Responda com sinceridade para você mesmo. É difícil, é fácil, é gostoso? É fácil, mas eu não gosto? É fácil e eu gosto? Não é fácil, incomoda, cansa. E como é sentar-se quieto, sem se mexer? Você pode ser neutro, para mim tanto faz.
Não é bom nem é ruim. Como percebe o contato do corpo com o chão? Isquios, pés, coxas. Solte o peso onde você se apoia. E aquelas oscilações que observamos em pé e que também podem acontecer quando estamos sentados. Tchau, dona Jo, até amanhã. Tem curso, né? Tem sim, dona Jo, é a Carol. Desculpe, gente. Muito bom. Deixamos as pernas estendidas, bem estendidas. E vamos passar a perna direita sobre a esquerda. Dobre a perna direita e traga o peito do pé direito no chão ao lado da coxa esquerda. Puxa o pé bem para trás. O joelho direito vai ficar em cima do esquerdo. Não é a planta do pé, é o peito do pé. Eu vou aumentar. Posso aumentar a sua imagem, Edna? Para pegar bem o pé aqui, ó. Tá bom? Dá uma olhadinha aí, Suzana. É o peito do pé que fica no chão, o joelho direito fica em cima do esquerdo. Podemos colocar as mãos no chão para ajudar a deixar as costas retas, retinhas, como estão as costas da Edna. Se você não precisar do apoio das mãos, Edna, deixa a mão como está. Né? Mas, muitas vezes, apoiar as mãos no chão ajuda. Os dedos do pé esquerdo vão apontar para o seu nariz. E já tem alongamento acontecendo. E se você crescer mais com as costas, vai alongar mais. Se você acentuar o seu arco lombar, se você fizer um pouquinho de lordose, se você conseguir, vai alongar ainda mais, atrás da coxa esquerda. E então começamos a inclinar o tronco à frente. E se você quiser, você pode segurar o pé esquerdo com as duas mãos. Se você quer segurar, mas não consegue, você pode segurar na canela. Se está difícil, as mãos podem continuar no chão como estavam. Até porque você já sabe, vamos ficar mais tempo na postura do que normalmente. Dissemos no início que o nosso limite é o limite de conforto. O limite de conforto é um pouco menos do que o limite máximo. Agora incline a cabeça para frente, aproxime o queixo do peito. Alguns vão perceber que flexionando o pescoço intensifica o alongamento atrás da coxa. Lembre-se que os dedos do pé estão apontando para você mesmo. Isto pode ser um pouco desconfortável, mas aquele desconfortável que você diz assim, quando eu voltar vai passar tudo e vai ficar muito bom. Aí pode. Mantendo as pernas como estão, voltamos. Mantendo a perna de cima como está. Então, a perna de cima não vai fazer nada, vai ficar aí mesmo. Vamos dobrar também a perna de baixo. O pé esquerdo vai ficar ao lado da coxa direita. Puxa o pé lá para trás. Isto. Certinho, Suzana. Eita. Não, Célia, você trocou a posição das pernas. Não era isto. Volta lá. Volta como estava. Célia Missassi. Volta como estava. A perna direita que passa sobre a esquerda. Isto. Agora deixa a perna de cima como está e dobra a perna de baixo também, como você fez. Aí, agora ficou bom. Por via das dúvidas, posso aumentar você, Denise? Obrigado. Assim, tá bom? Gomukhasana, costas retas. As mãos podem descansar no joelho de cima. As mãos podem segurar o pé que está aí do lado. As mãos podem ficar no chão atrás das costas. Importa que você se mantenha ereto.
E agora incline o tronco à frente, como quem traz a testa ou o queixo no joelho de cima, o joelho direito. E vai inclinando, vai inclinando. As mãos podem continuar no joelho de cima, as mãos podem continuar segurando o pé que está aí do lado, as mãos podem escorregar para frente. Você pode fazer o que quiser com as mãos e braços. Desde que você flexione o quadril, está tudo certo. Muito bem. Voltamos. Pernas estendidas, estenda uma de cada vez. E vamos começar tudo para o outro lado. Então passe a perna esquerda para o outro lado da perna direita, o peito do pé no chão, puxa o pé bem para trás, joelho esquerdo em cima do direito. Mãos no chão, costas bem retas, muito retas, dedos do pé direito apontando para o seu nariz. Tudo bem, Eliana? Incline o tronco reto. E se quiser pegar o pé direito com as duas mãos, pode. Se quiser pegar na perna, pode. Se quiser pegar com uma mão só, pode. Se não der para pegar, não tem importância. Só inclinar o tronco já tá bom. Você já sabe que neste estamos ficando um pouco mais. Então vamos lá para frente, Aline. Isto, o que der, o que der. Não, a perna de baixo estendida, Liana. A perna direita estendida. Isto, vamos lá. Isto é para alongar atrás da coxa e musculatura glútea. Só mais um pouquinho. Muito bem, voltamos. Mantenha a perna de cima como está. Dobramos também a perna de baixo. Então, pé direito fica ao lado da coxa esquerda. Excelente. Uma perna em cima da outra, um joelho sobre o outro, costas retas. Aqui o alongamento é diferente do anterior. Aqui é do lado da coxa. Pega um pouco a musculatura glútea, mas diferente. E vamos lá para frente outra vez, aproximando a testa ou o queixo do joelho de cima. Muito bem, voltamos devagar. Cruzamos as pernas como nós as cruzamos assim que nos sentamos, exatamente como você cruzou quando se sentou. Lótus, meia lótus, sukhasana, o que quiser. Observe-se ereto. Será que ficou um pouquinho mais fácil? Observe-se quieto.
Será que nós já temos vontade de ficar quieto? Será que vamos entendendo a relação do asana com a meditação? Muito bem, muito bem. Desta posição, deixem as pernas estendidas. Acomodem-se deitados. E logo, segurem os dois joelhos. Por enquanto, só segurá-los ainda para acomodar a lombar. Então, estamos deitados, segurando os dois joelhos. Vamos puxá-los para o peito, as coxas vão pressionar o abdômen. Pode abraçá-los por trás se preferir. Traga a testa como se fosse tocá-la nos joelhos, mas puxando bem os joelhos para o peito. A respiração continua. Primeiro, volte a cabeça. Depois solte os joelhos, plantas dos pés no chão. E com as pernas bem flexionadas, os pés bem apoiados no chão, os pés embaixo dos joelhos, eleve o quadril até uma linha reta, joelhos, quadril e ombros. E nessa posição também localize a respiração na região do umbigo. Observe o abdômen, localizando aí os movimentos respiratórios. Estufar o abdômen, isto acontece quando o ar entra. Relaxar o esforço para estufar o abdômen acontece quando o ar sai. Tem gente com arco lombar muito acentuado. Tenta corrigir fazendo o movimento da bacia. Veja se você consegue. Os músculos que sustentam o quadril aí para cima são os glúteos. Mas musculatura anterior das coxas também pode ajudar. Com os pés bem grudados no chão, faça de conta que você quer escorregar os pés para frente, mas ele não vai escorregar, é só fazer um de conta. Então gruda o pé no chão, faz de conta que quer estender a perna, aí você vai elevar o quadril da mesma forma, mas à custa da musculatura anterior da coxa, quadríceps. Então são dois grupos musculares ajudando a manter o quadril lá em cima. Daqui a pouquinho vamos completar os 2 minutos propostos. Muito bem, vocês estão ótimos. Voltamos devagar. Excelente. Escorregamos só o pé esquerdo. Deixamos a perna esquerda estendida, a planta do pé direito em cima do joelho esquerdo. E a mão esquerda puxa o joelho direito, gire bem o quadril. Gire bem o quadril.
mas não levante o ombro direito do chão. Neste nós não vamos ficar mais do que normalmente, porque normalmente já ficamos mais. Voltamos. E vamos torcer para o outro lado. Então agora é a vez da mão direita puxar o joelho esquerdo. Assim, vamos para o outro lado. Para esse eu também estou marcando 1 minuto. Muito bom. Voltamos e vamos relaxar. Fizemos basicamente, não quer dizer que só isto, mas prioritariamente, alongamento de musculatura posterior. Alongamos panturrilhas, atrás das coxas, atrás dos joelhos, atrás das costas. Sinta bem o contato do corpo com o chão e aonde você se apoia, solte o peso. Larga o corpo e relaxe. Continue relaxando.
ainda vamos relaxar por mais um minuto. Muito bem, muito bem, muito bem. Tomamos respirações mais profundas. Movimentamos pés e mãos. Levamos os braços para trás, espreguiçamos, estendemos, bocejamos, torcemos, alongamos. E gentilmente vamos voltar para a posição sentada. E assim que você se sentar, não se apresse. Com as pernas cruzadas, incline o tronco à frente como quem traz a testa no chão. Voltamos devagar, deixamos as costas retas. E passe a fazer respirações profundas e lentas pelo nariz. Profundas e lentas pelo nariz. O que é uma respiração profunda? É uma respiração ampla. É onde nos expandimos ao máximo para encher os pulmões de ar, para colocar nos pulmões a maior quantidade possível de ar. E para que isto? Para ficar soltando ar bem devagar, para ficar bastante tempo soltando ar. A saída do ar, a expiração, é calmante, é relaxante, é sedativo. Mas isto só funciona se você não sentir falta de ar. Se você fizer uma saída do ar muito longa e terminar com pressa para inspirar, não valeu. Então nós soltamos o ar muito devagar e quando acabar de soltar o ar, ainda temos 1, 2 segundos, sem nenhuma pressa para começar a inspirar outra vez. Então você regula o ritmo da saída do ar para poder soltá-lo sem sentir falta de ar. Com uma pequena contração na glote, nós vamos ouvir um barulhinho na glote, não nas narinas, não há som nas narinas nesse exercício, há um sonzinho na glote. Quando o ar entra, quando o ar sai.
principalmente quando o ar sai, mas é um barulhinho baixinho, só você ouve. O barulhinho é uma válvula que nos ajuda a regular a saída lenta do ar. Depois da próxima inspiração, aperte o queixo contra o peito e conte 4, 5, 6 segundos, segurando o ar lá dentro. Aí você volta a cabeça, depois que voltou a cabeça, é que você começa a soltar o ar bem devagar. Para pausas pequenas, não é preciso tapar as narinas, mas se você quiser, pode, até porque daqui a pouco a gente vai querer aumentar essa pausa. A pausa é feita em Jalandhara, mas em Ujjayi, o nome desse exercício, o ar sai com a cabeça na posição ereta. Então a gente volta a cabeça antes de começar a soltar o ar. Se a pausa é agradável, se você se sente bem, se é fácil, aumente. Quem sabe até para 10, 12 segundos. Aí, se a pausa vai ficar maior, convém tapar as narinas. Se você não gosta da pausa, ela atrapalha, tira o prazer do exercício, faça sem pausa. Não estranhe se estamos fazendo um pouco mais hoje. Depois desta saída do ar, não vamos mais interferir. Depois desta saída do ar, devolvemos a respiração para o automático. Ligue o automático e fique observando como a respiração acontece depois do exercício. Relaxe lá por dentro, fundo da garganta, dentro do tórax, dentro do abdômen. Relaxe tudo lá por dentro, solte a respiração e observe como ela acontece. Ou às vezes como ela deixa de acontecer. Não estranhe se a vontade de respirar desaparecer.
Apenas observe a respiração. Toda vez que se distrair, volte a observar, pelo toque do ar nas narinas, como a respiração acontece. Muito bem, muito bem. Se você puder continuar observando a respiração sem interferir, por mais 5 minutos, 10 minutos, é muito bom, é ótimo. Mas se você tem horário, tem compromissos, falta 1 minutinho para 18 horas. Se você tem que encerrar a sua prática, antes de se levantar, abraça os joelhos e descanse a cabeça para frente. Se você vai ficar mais um pouquinho sentado, até recomendo tirar o som do seu celular ou computador ou desligar. Eu aproveito para agradecer pela presença, pela atenção, pelo carinho de vocês. Até a próxima aula, uma boa semana. Namastê, obrigado. Obrigada, tchau, Obrigado, tchau. Edna. Obrigado a todo mundo. Obrigado, meus queridos. Tchau, tchau, gente.